Bom, deixa eu compartilhar a tela inteira mesmo. Bom, vocês estão enxergando aí a apresentação? Sim? Vocês estão enxergando aí, gente? Tá dando pra ver? Beleza. Então eu vou começar aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem me interromper. Lembrando que essa aqui vai ser a nossa última aula antes da prova, nossa primeira prova, né? Então o assunto da nossa primeira prova vai ser o ensaio de tração, né? Eu falei de ensaio de tração, ensaio de compressão e agora o ensaio de torção, né? São esses 3 ensaios, né? Se eu não me engano. E vou até dar uma conferida aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aí, é a parte de metalografia e estatística também, né? Isso aí também, é verdade. Então a nossa primeira prova vai ter alguma coisa sobre estatística, sobre metalografia, sobre ensaio de tração, sobre ensaio de compressão e ensaio de torção também. Lembrem-se que na semana que vem eu vou disponibilizar no AVA para vocês uma abazinha para o questionário que você aprova, né? Vocês vão poder responder, né? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? E vocês vão fazer, né? Vocês vão ter aí semana toda para fazer. Mesmo esquema que a gente fez período passado, lá em Tecmate. E também vou disponibilizar para vocês uma aba para vocês enviarem os resumos, tá bom? Lembrando que o resumo é opcional, mas cada aula dessa, né, cada ensaio, é um pontinho, né, que vocês podem ganhar por resumo, né? Então, às vezes, você não vai tão bem na prova, mas faz todos os resumos e com nota boa. É o que vale a pena também, tá? Que também você vai entregar tudo semana que vem. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar na sala. Acho que não. Bom, vou começar então. Ensaio de torção. A gente já viu alguns ensaios de materiais. Os primeiros ensaios que a gente viu foi de tração e de compressão. Esses 2 ensaios, eles se baseiam na aplicação de uma carga normal, né? Lembrando, vou até desenhar aqui para vocês, aqui no cantinho. A carga normal é aquela carga que é perpendicular à superfície, né? Essa carga aqui, que eu estou aplicando nesse bloco azul, é uma carga de compressão, porque está comprimindo. Se eu invertesse aqui e colocasse essa força para cima, né, no sentido de sair do bloco, né, como se estivesse esticando esse bloco, empurrando ele para cima, seria uma carga de tração. Então essas 2 cargas, que elas têm em comum? Elas são normais à superfície, né? Elas são perpendiculares à superfície, né? Então essa carga é normal, né? A carga de torção, ela é um pouco diferente, né? A carga aplicada, ela vai ser paralela à superfície, né? Lá na física, vocês devem lembrar que é uma carga paralela à superfície, é uma carga de atrito, por exemplo, a força de atrito. Ela é paralela à superfície, né? Então aqui a gente tem cargas paralelas à superfície. A grande diferença do ensaio é essa, né? Lá no ensaio de tração eu vou esticar o material, a amostra. No ensaio de compressão eu vou comprimir a amostra. E aqui no ensaio de torção eu vou torcer a amostra. Vou aplicar uma carga que a gente chama de carga de cisalhamento, ou carga cisalhante, que é essa carga paralela à superfície. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Lembrando, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, em relação ao tema da aula, né, confiram o livro da Mauri Garcia, né? Lá tem muito mais coisa que tem aqui na aula, né? Aqui eu dei uma enxugada legal, né? Lá eles entram muito mais profundamente nesse assunto, mas no capítulo 5 fala sobre ensaio de torção. Então é uma boa fonte de estudo aí, caso vocês queiram conferir o livro, tá? Mas lembrando que para provas eu só vou cobrar o que está no slide, que eu falei aqui na aula mesmo.
Bom, o ensaio de torção ou de cisalhamento, ele consiste em aplicar uma carga rotativa no corpo de prova, né? Então a intenção é torcer o corpo de prova. Aí a gente vai ter duas medidas, né? A gente vai medir o ângulo de deformação e o momento de torção, né? O quanto que ele está deformando angularmente e o momento de torção, né? Lembrando lá da física que o momento é uma força vezes uma distância, né? Então aqui eu tenho esse momento de torção, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então no ensaio de tração, por exemplo, a gente mede, no final de contas lá no gráfico vai ter tensão e deformação. Aqui não, aqui eu vou ter momento de torção e ângulo de deformação. São duas grandezas diferentes. Esse ensaio de torção ele não é tão utilizado assim quanto de tração, né, nem perto, e o de compressão. Ele é muito específico para situações onde a gente tem dispositivos rotativos. Né, dispositivos rotativos a gente vai ter essa questão de compressão. Né? Então toda vez que a gente se encontra dispositivos rotativos, a gente vai trabalhar com ensaio de torção, tá bom? Qualquer componente rotativo, né? Então, por exemplo, motor de arranque, né? Turbina aeronáutica, rotores, né? Tudo que envolve rotação, os seus componentes devem passar por ensaio de torção, né? Ventiladores, por exemplo, né? Alguns eixos, né, que trabalham em rotação, todos eles devem passar por ensaio de torção, para a gente saber como é que ele se comporta quando ele é torcido, né? Quando sofre a torção, né? O correto seria falar torsionado, né? Mas, enfim, quando ele sofre a torção. Esse ensaio de torção ele tem a vantagem de fornecer dados quantitativos das características mecânicas, né? Então eu vou saber a tensão de cisalhamento, o limite de resistência do cisalhamento, o módulo de elasticidade transversal, que é o G, ou também conhecido como módulo de cisalhamento, que é a mesma coisa que a rigidez, só que para torção, né? Mesma coisa que o módulo de elasticidade. Eu tenho módulo de resiliência torção e tenho módulo de tenacidade torção. Então eu tenho todos esses parâmetros que podem ser medidos, né, quantificados através do ensaio de torção. Os resultados obtidos eles são muito influenciados por alguns parâmetros, como temperatura, velocidade de deformação, anisotropia do material, tamanho de grão, porcentagem de impureza. Lembrando que a anisotropia, né, para quem esqueceu aí, é a direcionalidade das propriedades. Né? Eu tenho uma resposta diferente do material quando eu aplico estímulos em direções diferentes. Então a propriedade depende da direção que eu estou avaliando. Um diferencial desse ensaio é que ele pode ser realizado, né, executado, a partir de corpos de prova feitos do material, né, do qual o componente será fabricado. Então, eu posso fazer ele com corpo de prova, mas eu também posso fazer esse ensaio na própria peça, né? Então é uma grande diferença, né? No ensaio de tração, por exemplo, eu só posso fazer um ensaio de tração para ter um resultado bom, que posso comparar com outros resultados, se eu seguir a norma e fizer num corpo de prova. Aqui não, aqui eu posso fazer tanto no corpo de prova quanto numa peça pronta já, né? O único requisito é que a peça ela caiba na máquina de ensaio, né? Então o tamanho da peça tem que ser compatível com a máquina de ensaio. Então ele é um pouco mais abrangente nesse sentido, né? Eu posso fazer o ensaio tanto em corpo de prova quanto na própria peça. Vamos lá, como é que é feito esse ensaio de torção? A máquina de ensaio ela possui uma cabeça giratória, responsável pela aplicação do momento de torção, né? Então eu vou prender a peça nas duas extremidades.
uma peça, uma extremidade vai estar travada, parada, fixa, e a outra extremidade ela vai girar. Então, no final de contas, eu vou torcer a amostra, né? Ao longo desse ensaio vai se registrar o ângulo de torção e o momento de torção. E com isso a gente vai calcular a tensão cisalhante e a deformação angular, né? Aqui eu tenho um vídeo mostrando como é que é feito o ensaio, né? Deixa eu dar play aqui. Aí está um corpo de prova. A gente sabe que não precisa fazer no corpo de prova, pode fazer direto na amostra, né? E aqui a gente tem o ensaio acontecendo, né? Como vocês podem ver, né? Aqui na esquerda, essa extremidade aqui, ela está fixa, está fixada. E aqui na direita ela está se mexendo. Então o que está acontecendo com a amostra? Ela está sendo torcida, né? Sofrendo uma torção, tá bom? Como vocês podem ver aí, né? A amostra está sofrendo a torção, né? Essa velocidade com qual essa extremidade da direita está girando, ela vai influenciar também na resposta ao ensaio, tá bom, gente? Isso é algo bem importante. Aí nós temos aí acontecendo a deformação, né? Pouco a pouco essa amostra vai deformando até o momento que ela vai fraturar, como vocês vão ver aí, né? Ela vai chegar na fratura. Então esse ensaio de torção, da mesma maneira que o ensaio de compressão e de tração, também é um ensaio destrutivo. Vocês podem observar, ó, tem o contador ali, e agora apareceu a fratura, né? Houve a fratura, as duas extremidades se separaram, né? Então eu torci aquela amostra até isso acontecer, né? Eu apliquei uma torção. Vocês podem ver que se rompeu, tá bom? Então esse aqui é o ensaio, né? O ensaio de torção é esse, né? Aí aqui eu tenho desenhos mostrando aqui na esquerda o que acontece de fato, né? A minha amostra cilíndrica aqui. Eu chamo aquela mesa que fica parada, aquela parte que fica travada, fixada, que no vídeo, né? Voltando aqui no vídeo, é essa parte da esquerda que fixa a amostra, que não está se movendo. Eu chamo ela de mesa de engaste, né? Que é a parte engastada, né? Toda vez que vocês verem a palavra engaste, é porque tem uma parte fixa, né? É comum a gente falar de engaste quando a gente fala de viga, né? Geralmente. Vou até fazer um desenho aqui no cantinho para mostrar para vocês que seria uma viga engastada, que é um palavreado muito comum. Quem aí quer fazer engenharia civil ou até mesmo mecânica vai ver isso com bastante frequência. O que acontece aqui, ó? Vou até desenhar aqui para vocês, ó. Então, um desenho aqui. Aqui eu tenho a viga de azul presa na parede, pendurada na parede. A gente fala que essa viga aqui é uma viga engastada, né? Que ela está engastada aqui na parede. Ela está presa na parede. E geralmente eu tenho a viga aqui presa na parede, eu aplico um esforço na ponta dela. E vejo como que ela se comporta de acordo com esse esforço, né? Então a ideia do ensaio de torção é bem parecido, né? Eu tenho a parte engastada, que é essa da esquerda, e aqui na direita eu vou ter a parte que vai estar girando, né? Essa parte que vai estar girando, né? Vou até colocar aqui na verdade, deixa eu mostrar aqui com outra setinha, né? Enfim, só puxar aqui assim, né? Deixa pra lá, porque esses desenhos Excel me confundem toda hora. Mas a ideia é que tem uma parte girando e uma parte presa, da maneira que tem no vídeo, né? Essa parte presa é a mesa de engaste, né? E a parte girante é o mancal de torção, tá bom? Como está mostrado no desenho aqui, né? Vocês podem ver que eu falei aqui de momento de torção, né? Que também pode ser chamado de momento torsor, né? O que é esse momento de torção, momento torsor, né? É quando eu aplico uma força aqui nesse mancal de torção. Eu tenho o braço da alavanca.
Vocês devem lembrar disso aí de física, né? Essa distância que é o braço da alavanca. A força vezes o braço da alavanca vai dar um momento, né? Momento que é a tendência de giro, né? Então eu vou girar em certo sentido, né? A deformação, a torção, né? Ela vai acontecer deformando esse material num certo ângulo. Esse ângulo θ aqui, que é o que a gente chama de ângulo de torção, tá bom? Então essa aqui é só uma representação do que acontece no ensaio, né? Todo mundo aí já viram o que é momento, né? Em física ou não? Ou ainda não chegaram nessa parte? Sim, não? A Sara falou que acha que já. Então, acho que deve ter visto isso aí naquela parte de... a parte de mecânica mesmo, né? Física mecânica que a gente estuda isso, né? Todo professor, não sei se vocês viram isso na sala de aula ou não, todo professor dá um exemplo, né? Quando estuda momento, que o que é mais fácil? Você abrir uma porta aplicando a força bem perto da junta da porta com a parede ou bem na beirada assim da porta, né? É mais fácil aplicar essa força bem mais na beirada, né? Mais distante do eixo, né? Porque quanto mais distante, menos força você precisa aplicar para gerar o momento, para girar, né? Isso aí todo professor de física na sala de aula ele comenta isso, né? Opa, quem tá querendo entrar? Enfim, o momento de torção é esse, o momento torsor, né? Aqui na direita eu tenho esse gráfico, né, essa representação, essa curva, mostrando qual é o resultado do ensaio, né? Da mesma maneira que no ensaio de tração é bem rápido, né? Eu aplico a carga lá, depois eu pego a curva e analiso. Aqui também é parecido, né? Aqui eu vou simplesmente analisar a curva, né? O ensaio em si, como vocês podem ver, ele é feito em menos de 5 minutos, é muito rápido, né? Acho que 5 minutos é até exagero. Aqui, ó, o resultado é esse, ó. E o que interessa pra gente é interpretar o resultado, né? E aí eu tenho uma curva muito parecida com a curva de tração, né? Não vou ficar repetindo o que eu já falei lá, mas eu tenho a parte linear, que é a parte de deformação elástica. Eu tenho a parte depois dessa aqui, que eu tenho uma tensão de escoamento também associada, uma tensão cisalhante de escoamento, né? Que é onde separa a região elástica da região plástica, né? Lembrando que deformação elástica é deformação reversível. A partir disso, eu tenho uma região de deformação plástica, ou seja, de deformação permanente. O ponto máximo aqui é um limite de resistência à tensão cisalhante, né? Que é onde começa a ruptura. E eu tenho a ruptura total, né? Lembrando que até esse ponto máximo aqui vai acontecer o encruamento, né? Que lembrando lá de TechMat, é quando o material vai ficando mais resistente à medida que a gente deforma ele, né? Isso é o encruamento. Então, o que aparece para ensaio de tração aparece aqui para o ensaio de torção também. Destacando sempre que não necessariamente o ensaio a curva de tração vai ser igual à curva de torção para o mesmo material. O material pode ter uma boa resistência em torção e uma péssima resistência em tração, ou vice-versa. Outra diferença bem clara, né, é que no ensaio de tração eu tenho a tensão de tração. Aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento, né? No ensaio de tração eu tenho a deformação, né? O comprimento. Aqui a minha deformação é a deformação angular, tá bom? Aqui tem mais um exemplo, né? Não precisa se preocupar em relação a esses cálculos de momento, que são cálculos bem mais avançados, mas a ideia disso aqui é mostrar que, fazendo algumas considerações e alguns cálculos, a gente pode chegar à conclusão que o momento, o mais importante desse slide aqui, é essa imagem de cima da direita, né? A gente pode chegar à conclusão seguinte, que a tensão cisalhante, né, ela vai ter um valor máximo
na superfície do material. Né? Pode observar que a setinha é maior aqui. Ó. E bem no meio, a tensão cisalhante vai ser igual a zero. Então a tensão cisalhante, aqui, desse slide aqui que é importante saber, que a tensão cisalhante ela é máxima na superfície do material. Na superfície. E na parte central da amostra, ela vai ser igual a zero. Então do centro para a superfície, a tensão cisalhante, ó, como está mostrado aqui por esse triangulinho, vai só aumentando. Até o ponto onde na superfície ela é máxima. Beleza? Então essa daqui, isso que é importante, a gente saber que a tensão cisalhante ela vai ser máxima na superfície. E por que isso é importante? Né? Voltando aqui, por que é importante saber isso? Vamos lá. Tem dois alunos, Joãozinho e Maria. Joãozinho vai fazer os dois com o mesmo material. Só que o Joãozinho, ele pega o material, ele deixa ele todo arranhado na superfície, a superfície mal acabada, toda cheia de sulcos, de arranhões, de pequenos buraquinhos, enfim, a superfície toda danada. E Maria, por outro lado, é mais cuidadosa. A superfície dela está bem polida, está bem uniforme, né, está bem conservada. Se eu fizer um ensaio igual para essas duas amostras, a amostra do Joãozinho e a amostra da Maria, o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque a tensão cisalhante ela é máxima na superfície. E a superfície do Joãozinho, da amostra do Joãozinho, está toda danada. A superfície da amostra da Maria está bem conservada. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ensaio, o resultado, vai depender do estado da superfície. Por quê? Porque a tensão cisalhante ela é máxima na superfície. Né? Então a gente tem que ter um cuidado para ter uma superfície bem uniforme, bem homogênea, sem muitos defeitos, né? O melhor possível. Né? Porque muitas vezes a superfície está toda danada, eu faço o ensaio e dá a impressão que o material ele não é resistente à torção, quando na verdade ele é resistente. Ele só não é resistente quando a superfície está desse jeito. Tá bom? Isso aí é bem importante. Aqui, fazendo várias considerações matemáticas, né? A gente pode chegar à tensão de cisalhamento em torção, que é esse valor aqui máximo, né? 16 vezes mt. O que é o mt? É o momento de torção, dividido por π vezes d ao cubo. Né? Essa daqui é a tensão cisalhante máxima. Né? É importante falar que os eixos tubulares, né, que eles são vazados, né, em formato de tubo, eles resistem a menores tensões cisalhantes. Né? Eles não aguentam tensões cisalhantes muito altas. Então eles não são ideais para torção. Né? Só que por outro lado eles têm a vantagem de ter economia de massa. Né? Só para desenhar aqui, ó, aqui nós temos um eixo maciço. Né? Agora eu vou desenhar aqui para vocês um eixo tubular. Ai meu Deus. Esses meus desenhos aqui no Excel estão saindo bem esquisitos, mas dá para explicar. Um pouquinho fora de centro, mas dá para entender. Vou pintar aqui para deixar bem claro. Pronto. Aqui você pode ver que o eixo maciço de azul, ele tem massa em todo o seu interior. O eixo tubular é igual um tubo mesmo. O interior dele é vazio, né? Geralmente passa algum líquido, passa algum fluido, né? Esse é um eixo tubular embaixo. Um eixo maciço está aqui em cima. O eixo maciço, ele resiste melhor à torção do que o eixo tubular, tá? Devido à sua geometria. Né? A geometria ela influencia nesse caso. Eu posso calcular também a deformação por cisalhamento. Né? Vocês podem ver que eu tenho um ângulo aqui, ó, que é o ângulo φ.
está bem aqui no meio, né? O que acontece na hora de deformar é que vai ter uma mudança angular aqui, né? Na hora que eu aplico o momento torsor, né? Tem uma distância angular aqui. Essa distância angular, né, esse φ, se eu calcular a tangente desse φ, eu encontro a deformação por cisalhamento, né? Que, resumindo, né, não quero mostrar como é que isso é calculado, porque isso não é tão importante para vocês. Mas é o diâmetro da amostra, que é o D, vezes o θ, que é o ângulozinho de deformação, ângulo de cisalhamento, ângulo de torção, dividido por 2 vezes o comprimento da amostra. Tá? Lembrando que eu não vou pedir para vocês fazerem conta, né, na prova, né? Isso é algo que eu já vim fazendo desde do período passado. Mas pode ser que eu cobre alguma coisa desse tipo no trabalho, tá bom? Em relação à conta, né? Mas na prova eu não vou cobrar isso não. Mas é legal a gente saber pelo menos de onde vem qual é a fórmula, né? Por exemplo, se eu perguntar, a deformação por cisalhamento, ela depende do diâmetro? Sim, né? Olha, o diâmetro está na fórmula aqui. Depende do comprimento da amostra? Sim, o comprimento da amostra também está na fórmula. Então isso é uma coisa que eu posso cobrar sim. Só não vou pedir, dar os dados e pedir para vocês resolverem, tá? Mas eu posso cobrar alguma coisa relacionada à equação. Aí aqui tem os dois gráficos, né? Fazendo um paralelo com o ensaio de tração, vocês devem lembrar que no ensaio de tração a gente tem uma... no ensaio a gente mede força e mede alongamento. A gente vai transformar isso na curva que a gente chama de tensão e deformação. A força eu divido pela área, eu acho a tensão. O alongamento eu faço uma porcentagem em relação ao comprimento inicial e acho deformação. Isso para o ensaio de tração. No ensaio de torção é um pouquinho diferente. No ensaio de torção eu tenho aqui o cálculo de um momento de torção, que é o MT. Aqui está movimento, mas é momento, tá bom? De torção no eixo Y. E no eixo X eu tenho o ângulo de torção. Eu vou aplicar em fórmulas, ó. Tem essa fórmula aqui de baixo e tem essa fórmula aqui de cima. E vou encontrar a tensão de cisalhamento em relação à deformação angular. Até mesmo das fórmulas, vocês podem ver, ó, que tanto a tensão cisalhante aqui em cima quanto a deformação angular aqui embaixo, essas duas grandezas, elas são dependentes do diâmetro. Então, embora o material possa ser o mesmo, amostras de diferentes diâmetros vão ter diferentes curvas. Beleza? Então, o comprimento da amostra vai influenciar aqui no resultado. Até aqui alguma pergunta? Tudo certo? Bom, vamos lá. Dando continuidade. Você deve lembrar também, né? Eu estou falando sempre associando com o ensaio de tração, gente, porque o ensaio de tração e de torção, ele é muito similar, né? A grande diferença é que no tração a carga é aplicada perpendicular à superfície e aqui ela é paralela à superfície. Aqui no ensaio de torção acontece o seguinte: eu também tenho no regime elástico a lei de Hooke, né? Só que a lei de Hooke ela é um pouco diferente, né? Aqui a tensão é a tensão cisalhante, que é o tal, essa letra grega. A rigidez aqui vai ser esse módulo de cisalhamento, que é o G, também conhecido como rigidez transversal, né? Vezes esse ângulo de deformação, que é o gama, né? Então, assim, na prática, a equação é a mesma da lei de Hooke. É comum lá de ensaio de tração. Só que aqui, em vez de usar a tensão normal, eu uso a tensão cisalhante. Em vez de usar uma deformação normal, eu uso a deformação de cisalhamento, deformação angular. Tá bom? A equação é a mesma.
Como já falado, eu posso calcular também o limite de escoamento, que é onde começa a deformação plástica, né? Transição entre deformação elástica e deformação plástica, né? O cálculo desse limite de escoamento é o mesmo do ensaio de tração, né? Eu vou traçar uma deformação padrão. Então, eu vou definir uma deformação padrão, né, de 0,001. Depois eu vou traçar aquela reta paralela à região elástica. É a mesma coisa ensaio de tração, né? Calcular esse limite de escoamento, né? E vou ver o ponto onde essa reta que eu tracei vai encostar na curva, né? Esse ponto vai ser o limite de escoamento. Que é exatamente isso aqui, ó. Eu traço uma reta aqui paralela à parte linear e o ponto onde encosta aqui é o ponto do limite de escoamento, né? Enfim, nós temos isso aí. Eu posso calcular também o limite de resistência ao cisalhamento, né? Que é aquele valor, aquele ponto máximo da curva, que é dado por essa fórmula aqui, onde esse MT aqui é o MT máximo, né? É o momento máximo aplicado, tá? Eu vou até corrigir isso aqui para não gerar confusão. Vou botar aqui MT máximo, porque esse aqui é o momento torsor máximo para encontrar a tensão cisalhante máxima, tá? E enfim, gente, tirando essa parte matemática, eu tenho algumas recomendações para realizar o ensaio, né? Primeiramente, eu tenho que fixar bem feita, né? Fazer uma fixação bem feita das extremidades do corpo de prova na máquina, para que não ocorra nem dano nem destruição das mesmas, né? Então essa fixação tem que ser bem feita, né? Eu não posso ter pontos de surgimento de trincas assim de maneira indesejada, né? Então essa fixação tem que ser bem feita. Dentro dos ensaios de torção, eu tenho que definir também o que é o comprimento útil. E vou até voltar aqui no vídeo para mostrar. Comprimento útil é essa parte da amostra que a gente está vendo, né? Ela é maior que isso, né? Como vocês viram aqui atrás, ó, quando ele mostrou a amostra. Opa. Ela tem duas regiões aí nas extremidades que são mais grossas, né? A gente pode falar assim, né? Essa parte central mais fina é o comprimento útil, né? Porque é a parte realmente que vai estar sujeita à deformação, né? Essas duas regiões da extremidade elas estão presas na máquina, né? Uma delas está parada e a outra está presa na máquina, porém a máquina está girando, né? Então o comprimento útil na realidade é o que a gente está vendo aí no ensaio de torção, nessa parte que a gente vê da amostra. O equipamento de ensaio, ele obviamente ele tem que ter um equipamento, né, para um dispositivo, né, para ler o giro, né, para ler a rotação, né, para eu conseguir medir aquilo, para diminuir os erros do operador nas medidas, né? Então eu tenho que conseguir medir essa rotação, né? E o que eu falei antes com vocês, que é o ponto 4, recomendação 4, que a tensão máxima de cisalhamento ela ocorre na superfície, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que essa superfície ela esteja isenta de defeitos ou marcas, né? Eu não posso ter defeitos nem marcas na superfície, tá? Então se tiver defeito ou marca, eu posso mascarar a capacidade do meu material, meu componente, tá bom? Então é um cuidado bem importante que a gente prevenir em relação a defeitos superficiais, né? Eu até fiz eu lembro que no ano passado, né, para a turma do ano passado, teve uma prova que eu perguntei o seguinte: como é que era mesmo? Ah, tá. Joãozinho tinha duas amostras. Uma amostra estava com a superfície lisa
e a outra estava toda arranhada. Então ele fez o ensaio de torção nas duas amostras. O resultado vai ser o mesmo? Por que não? Ou por que sim? Né? E a resposta era: o resultado não vai ser o mesmo, porque a condição superficial vai interferir no resultado do ensaio. Porque a tensão cisalhante máxima vai aparecer na superfície. Pronto, só isso. Acabou. Né? É claro que vocês alunos às vezes têm mania de encher um pouco de linguiça, ficar lá, escrever um parágrafo inteiro, mas era basicamente isso. Né? A amostra que tem a superfície danificada vai apresentar o resultado diferente, porque a tensão de cisalhamento máximo acontece na superfície. Pronto. Acabou. Né? Esse é um dos maiores cuidados em relação ao ensaio. Né? Aqui, gente, eu finalizo a apresentação, mas eu quero aproveitar, né, já que a sala é bem curtinha, e mostrar mais alguns vídeos para vocês, né, em relação ao... Opa. Vou até parar aqui a apresentação um minutinho, só para eu abrir aqui o YouTube com calma e mostrar para vocês alguns vídeos de ensaio de torção, fora aquele, né. Às vezes fica... Deixa eu ver se eu encontro algum vídeo fácil aqui. Ah, tá. Aqui tem alguns, né. Deixa eu... Não precisava nem ter fechado, né. Ensaio de torção, isso. Vocês estão enxergando aí agora. Acredito. Bom, eu vou dar play aqui no vídeo, só para mostrar para vocês. Vou até tirar aqui o som. Bom, novamente, ó, ensaio de torção. Uma extremidade parada, a outra se movendo. Né? Por mais que a máquina possa ser diferente, o ensaio é o mesmo. Né? Se eu não me engano, isso aqui está sendo feito com uma madeira, um pedaço de madeira, né? Vocês podem ver como é que está sendo feito o ensaio. Essa velocidade de giro aqui ela vai ser influenciada, né, obviamente. Vai influenciar o resultado. Vocês podem ver que ocorreu a falha no meio, né? Torceu. Né? Isso, se eu não me engano, é para madeira. Deixa eu ver se ele fala aqui. Ah, não fala. Vou pegar um outro aqui. Esse vídeo de ensaio de torção, acho que é uma apresentação, né? Deixa eu ver, esse aqui tá uma apresentação, nem vale a pena mostrar. Na verdade, às vezes é interessante pesquisar em inglês, porque dá mais informação, né? Aqui, ó, um teste no aço 1045, né? Apareceu uma propaganda aqui agora. Só um minutinho. Aqui no aço 1045, né? Bem parecido com o que a gente viu no vídeo lá durante a apresentação, mas é uma parte parada e uma parte se movendo. Né? O ensaio de torção é sempre isso. Né? Vocês podem ver que o que está sendo ensaiado é um aço. Lembrando que esse comprimento que a gente está vendo aqui é o comprimento útil. Né? Vocês podem perceber que a amostra ela tem um cuidado na superfície muito importante. Né? Ela está bem lisa na superfície bem uniforme. Né? E ele está sendo torcionado até o momento que vai ocorrer a ruptura, né? Que deve acontecer agora. Pode perceber que a velocidade aqui, ó, já é bem menor. A velocidade de giro aqui mesmo da máquina, né? Esse aqui é um aço 1045. Espero que apareça aqui o rompimento, né, gente? Deixa eu adiantar um pouquinho. E pronto, rompeu. Acabou o ensaio. Então esse é mais um exemplo de ensaio de torção. Né? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, né? Porque eu quero mostrar com acrílico, um material diferente. Né? Porque todos que eu mostrei estão muito parecidos. Né? Aqui tem um exemplo legal, que ele vai fazer um ensaio
né, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser com uma broca, né, de uma furadeira, pelo que eu estou vendo, né? Então eu vou adiantar aqui um pouquinho, que ele está falando, explicando. Vou até correr aqui com o vídeo. Esses vídeos estão muito devagar. Ah, não, nem é uma broca, não. É só um pedaço mesmo de metal. Novamente a mesma ideia, né? É uma parte se movendo bem devagar e uma parte parada. Beleza? Olha como é que acontece a torção do material. É até legal que aqui a seção transversal ela é retangular, né? Então, na seção transversal circular, a gente não vê isso acontecendo. Aqui a gente vê de fato o metal se deformando, né? Como vocês podem ver aí nesse vídeo. Ele vai tomando um formato quase de... Eu até achei que no início do vídeo achei que fosse até uma, uma broca, né? Mas nem é, só o resultado final do ensaio mesmo. Né? Vocês podem ver, eu vou até acelerar um pouquinho aqui o vídeo, que está lento ainda. Isso aí é feito bem devagarzinho, tá? Vocês podem ver que o material ele não se rompe facilmente, né? O metal ele é muito dúctil, né? Então, o metal ele geralmente ele deforma muito antes de fraturar de fato. Mas uma hora ocorre a fratura, né? Acho que ele nem chegou a fazer até a fratura, né? Aqui o ensaio, né? Mas o ideal é fazer até a fratura para analisar. Né? Mas enfim, é isso aí, gente. Vou encerrar aqui a apresentação. A aula de hoje foi isso. Né? Vou